Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre acne, um assunto que aterroriza adolescentes, adultos. Quem nunca passou por aquela situação de ter um evento, uma festa, um encontro e acordar de manhã com aquela espinha na ponta do nariz ou no centro da testa? Então vamos lá. A acne, ela é considerada uma doença inflamatória da pele, de pouca gravidade, mas é uma doença inflamatória. E o que é a acne? A acne, ela é formada por diversos fatores, mas basicamente ela constitui uma inflamação da glândula sebácea e do ósteo da glândula sebácea, que é o orifício em que essa glândula sebácea emite a secreção, a oleosidade da nossa pele. Então, a acne, ela é uma doença basicamente formada por esse aumento da oleosidade da secreção sebácea. Tanto que quando a acne começa a se desenvolver, é muito comum que a gente observe nos adolescentes, quando começam aqueles estímulos hormonais, o surgimento de várias bolinhas vermelhas no rosto, no nariz, né? Que são regiões com alta concentração dessas glândulas sebáceas. A acne, ela não é exclusiva do adolescente, ela também pode acometer o adulto, principalmente a mulher acima aí dos 25 anos, e nós denominamos isso de acne da mulher adulta. Nós já vamos ver um pouquinho do tratamento a seguir. A acne, ela tem um componente, ela tem duas preocupações importantes, que é com relação aos efeitos que essa acne vai gerar no paciente. Um deles é a cicatriz de acne. Quem nunca viu aquelas cicatrizes, aqueles pontinhos na face, aqueles furinhos, isso tudo é decorrente da cicatrização de uma acne não tratada, e o processo depressivo que essa acne gera. A acne, ela é uma doença extremamente estigmatizante para alguns pacientes, né? Quem tem acne sabe que às vezes fica um pouco mais envergonhado de sair de casa, o adolescente que está naquela fase importante de socialização acaba ficando um pouco mais restrito dentro de casa, não sai, não se relaciona, e isso gera, com o passar do tempo, uma tendência ao processo depressivo. E quem tem depressão, a acne, ela pode piorar, inclusive, isso, né? A acne, ela pode ser classificada em várias maneiras de acordo com o grau da acne. Então, dos elementos fundamentais que formam a acne, daquela lesão elementar que a gente chama, que forma a acne, é o cravinho, que nós chamamos de comedão. Quando esse cravinho inflama, ele fica com aquela base vermelha, com aquela pontinha de pus, e aí forma a espinha, a pústula, aquele conteúdo purulento com pus. Então, a acne, quando ela tem só o cravo, ela é chamada de acne comedoniana. E quando a acne tem aquela base vermelhinha, né, com a ponta de pus, nós chamamos de acne inflamatória, e isso é importante porque para cada tipo existe um tratamento específico. Então, antes da gente falar do tratamento da acne, é importante que a gente diga o que não fazer para piorar a acne, né? Então, pelo fato de ser uma doença provocada por aumento da oleosidade da pele, por esses estímulos hormonais, inclusive, a gente não deve hidratar a pele de quem tem acne. Então, o primeiro ponto é não utilizar produtos hidratantes, produtos oleosos na face, porque isso acaba obstruindo o poro da glândula e acaba favorecendo a formação de mais lesões de acne. Em segundo lugar, o tratamento ele pode ser direcionado de duas maneiras. Pode ser um tratamento tópico, né? Ou seja, um tratamento de aplicar produtos no rosto diretamente na pele, ou então aqueles tratamentos por via oral. Esses tratamentos tópicos de aplicar na pele incluem diversos produtos, incluindo filtro solar com alto poder de controle de oleosidade, né, para funcionar como uma esponjinha que absorve a oleosidade da sua pele e impede a formação de novas lesões. E o tratamento com alguns ácidos, alguns antibióticos tópicos que não devem ser instituídos por você, porque eles podem gerar irritação, podem gerar vermelhidão na pele, principalmente se você aplicar o produto e se expuser à radiação solar. Então isso é bem grave, procure o médico dermatologista para essa orientação. E existem os tratamentos por via oral, que incluem antibióticos, que incluem alguns produtos como os anticoncepcionais orais para as mulheres que possuem aumento da oleosidade relacionado a esse aumento de hormônios, e existem outros tratamentos como, por exemplo, a isotretinoína, que é aquele medicamento que provoca
ressecamento dos lábios e ressecamento dos olhos. Esses tratamentos por via oral não podem ser comprados, eles não podem ser instituídos de maneira espontânea pelo paciente e exigem uma orientação bastante explícita do médico dermatologista. Então, se você tem acne, vamos evitar a cicatriz, vamos evitar o processo depressivo, procure o dermatologista e nós vamos te orientar da maneira adequada. Muito obrigado!